Salve, gurizada, tudo certinho? Então, vamos começar o nosso segundo trimestre, gente. O nosso segundo trimestre ele tem início com conteúdo novo, com matéria nova, muito fresquinha, para a gente, enfim, poder seguir adiante, né? E o nosso primeiro conteúdo é a América Latina no século XIX. Só que para a gente poder trabalhar a América Latina no século XIX, eu vou voltar um pouco no tempo e a gente vai falar um pouco sobre a colonização espanhola na América. Vai ser uma recapitulação. Esse é um conteúdo que já foi visto, né? Mas eu acho importante que a gente converse sobre ela, em especial porque quando a gente fala sobre colonização da América, a gente pensa sempre na experiência portuguesa aqui no Brasil, que é aquilo que a gente está mais acostumado a estudar. E a gente tem algumas diferenças bastante grandes, né? Se vocês pegarem esse quadro que está aqui do meu lado, né, gente, esse quadro que está aqui, que representa a chegada dos espanhóis na América, a gente já começa a ver umas referências bem diferentes daquelas que a gente tem no nosso quadro mais clássico da chegada dos portugueses no Brasil, que é a primeira missa, né? Então vocês percebam, ali num primeiro plano a gente tem Cristóvão Colombo, ele segura a bandeira, um estandarte, né, melhor dizendo, numa das mãos, e é um estandarte que tem duas bandeiras, né, que são Aragão e Castela, que vão se tornar a Espanha, e a gente já tem assim na outra mão o que, que ele traz? A espada, né, gente? E essa espada na mão, ela representa uma história de violência que vai ser muito mais clara na presença espanhola do que na presença portuguesa. Não estou dizendo que não teve, eu estou dizendo que ela é mais clara. Percebam lá no fundo do quadro também as três caravelas, né, gente? Santa Maria, Pinta e Nina, né, os três navios do Cristóvão Colombo. O continente americano, gente, ele já é habitado há bastante tempo antes da chegada dos europeus, né? A gente tem uma série de teorias que divergem quanto à chegada dos primeiros seres humanos no continente americano, né? Se vieram pelo Oceano Pacífico, se vieram pelo Estreito de Bering. Há correntes que defendem também uma migração pelo Oceano Atlântico vindo da África. Há muitas divergências nesse sentido, mas a questão é que quando os europeus chegaram, a gente tinha uma diversidade muito grande de povos vivendo no continente americano. Eu coloquei um mapa onde a gente tem os principais grupos étnicos e linguísticos dos povos que existiam na América do Norte, mas no continente americano, mas ainda assim, gente, esse mapa não é exaustivo e certas denominações que a gente usa como Tupi ou Guarani são grupos muito grandes de nações que a gente junta dentro de uma mesma turma, mesmo que eles em sua época não tivessem assim muita relação uns com os outros. Quando os espanhóis chegaram, e eles chegam ali na região da América Central, né, eles chegam no Caribe, onde hoje fica a República Dominicana, né, foi onde o Colombo teve o primeiro contato. Ele começa a tentar descobrir o que, que vai ter no continente americano, e o que vai chamar a atenção dos espanhóis num primeiro momento são as chamadas, as ditas civilizações de alta cultura. Isso é um termo bem discutível, mas que fundamentalmente são duas. A primeira delas são os astecas. O Império Azteca, gente, ele se localizava na região do sul do México, né? Na região do sul do México, e a gente está falando de um império ou uma confederação onde a gente tem uma série de cidades-estados que disputavam o poder entre si. Isso vai ser bem importante depois na hora da conquista, né? Então, os astecas, propriamente dito que a gente chama, na verdade, é um povo bem específico, os chamados mexicas, que habitavam a região de Tenochtitlan, né? E é de mexicas que vai vir México depois, né? A gente está falando, enfim, de um povo altamente desenvolvido, com cidades urbanizadas, com alto desenvolvimento de agricultura, escrita, calendários extremamente exatos. A outra civilização de alta cultura encontrada pelos europeus na América foi a civilização dos Incas, essa na América do Sul. O Império Incaico, e aí sim a gente está falando de um império fortemente centralizado na figura do imperador, ele se desenvolveu na Cordilheira dos Andes, desde onde hoje é o Equador até o norte do que hoje é a Argentina, né? Então passa ali por Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, enfim, desenvolve uma boa parte daqueles territórios centralizados na mão de um único imperador
que reinava na cidade de Cusco. Não por acaso, né, gente? Cusco, em Quechua, na língua dos Incas, significa umbigo do mundo, né? Porque ali para eles era o centro do mundo todo. Bom, os europeus, eles logo vão se fixar no México e no Peru, em função de uma descoberta, a descoberta da presença de metais preciosos. Os chamados adelantados, e o adelantado é uma figura bem típica da colonização espanhola. O adelantado é tipo um mercenário, ele é um homem com formação militar que tem o seu próprio grupo de soldados, né, o seu próprio bando, e com esse grupo ele avança em territórios desconhecidos e conquista esses territórios em nome da coroa espanhola. A coroa espanhola dá para ele assim, ó, tu tem o direito de tentar conquistar essa região. Se o cara conquistar, vai ser bom para a Espanha, né? E se não conquistar, paciência, né, gente? Então, as conquistas espanholas, elas vão se basear numa superioridade de três elementos: a pólvora, as doenças e os cavalos, né? A pólvora e os cavalos, né, a gente vão dar para os espanhóis uma vantagem técnica bastante grande, e as doenças para as quais os europeus são imunes, como a gripe e a varíola, elas vão fazer um estrago bastante grande nas comunidades locais. Aqui na ilustração, embaixo de mim, vocês estão enxergando, né, de um lado, Montezuma, que era um líder asteca, e ele conversa com Hernán Cortés, um adelantado espanhol, né, onde eles estão tentando fazer uma troca em que o Montezuma tentava se acertar com o Cortés para deixá-lo satisfeito. Vocês vejam que tem uma grande quantidade de produtos amarelos na parte de baixo. É isso mesmo que vocês estão pensando, é ouro. O Cortês, gente, ele vai se aproveitar de uma série de situações, em especial das rivalidades entre as cidades-estados que existiam dentro da Confederação Azteca. Então, na marcha dele em direção a Tenochtitlan, o Cortês vai acabar fazendo aliança com outros povos locais, e essas alianças vão ser bastante importantes para que ele consiga derrubar os astecas. Em 1521, Hernán Cortés conquista Tenochtitlan, né, e funda a cidade do México. A gente, alguns anos depois, um outro adelantado chamado Francisco Pizarro vai em 1532 conquistar o Peru. O Pizarro, ele vai se aproveitar de uma outra situação. Ele vai se aproveitar da morte do imperador Inca e de uma instabilidade de sucessão. Enfim, conforme eu já disse antes, né, gente, eu estou aqui só repassando algumas questões, né, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa conversar a respeito dos processos lá depois no século XIX. A gente aqui ainda está no XVI. A economia colonial espanhola, gente, ela vai ter como base o extrativismo de ouro e prata. Meus amores, é muito ouro e muita prata que a Espanha começa a tirar do México e do Peru ainda no século XVI. É tanto ouro e tanta prata que a gente vai ter na Europa um processo inflacionário, um processo de desvalorização desses metais, tal é a quantidade de metais preciosos que estão indo da América para a Europa. A gente vai ter em outras regiões do continente algumas economias que a gente chama de subsidiárias. Então, se a gente vai ter grandes contingentes populacionais trabalhando no extrativismo, no México e no Peru, essas pessoas têm que comer. E aí a gente tem as haciendas, né, onde se plantava, e as estâncias, onde se criava gado, para que se pudesse promover, enfim, a colonização. Com o desenvolvimento e a passagem do tempo, a gente acaba tendo em outros lugares, Cuba, Colômbia, Venezuela, o desenvolvimento também das chamadas culturas tropicais. A gente está falando do fumo, do cacau, do açúcar, do algodão, aqueles produtos que, enfim, tinham um grande valor de revenda na Europa e passam a ser produzidos nas colônias espanholas também. Uma diferença bastante grande do processo que vai acontecer na América Espanhola para o processo da América Portuguesa é a questão da mão de obra. A mão de obra será fundamentalmente local. Então a gente não vai ter aqueles grandes fluxos de escravos da África para cá, porque a gente tem essas populações disponíveis, entre aspas, para o trabalho nas grandes civilizações que os europeus encontraram.
A modalidade de trabalho, gente, ela não é a escravidão, mas são modalidades de trabalho compulsório. Significa não há liberdade. Escravidão não é a única forma de trabalho voluntário, né, gente? Então a gente vai ter no México, a gente vai ter o estabelecimento da chamada encomienda, enquanto que no Peru a gente tinha a mita, que são modalidades de trabalho em que os trabalhadores são obrigados a trabalharem. Não é escravidão, mas também não é muito diferente de escravidão. Uma outra diferença que a gente tem no desenvolvimento da colonização espanhola é o chamado regime de portos únicos. Então, na Europa, o Porto de Sevilha, depois o Porto de Cádiz, ele foi durante muito tempo o único porto espanhol autorizado a receber navios que viessem da América. Eu já vou explicar por quê. Enquanto isso, na América, em toda a América espanhola, a gente tinha três portos. Porto Belo, no Panamá, Vera Cruz, no México e Cartagena, na Colômbia, eram os únicos portos que podiam mandar produtos para a Europa. Por que que isso acontecia, gente? Três pontos de saída na América, um ponto de chegada na Europa, para o controle do contrabando. Porque isso para os espanhóis era bastante importante, já que a gente está falando de economias que são extrativistas de ouro e prata. Vamos combinar o seguinte, gente: é muito fácil fazer contrabando de ouro e prata. É tão fácil que uma pequena quantidade, 1 quilo, 2 quilos de ouro, é uma fortuna. Então, a gente tem que cuidar muito bem aonde esses navios entram e saem. E por isso o sistema de portos únicos foi adotado pelos espanhóis. Em termos políticos, gente, vai ter toda uma burocracia criada pelos espanhóis para administrar as suas colônias. Numa monarquia absolutista, o rei é quem toma as decisões em última instância, e o rei ele tem dois órgãos de aconselhamento e de ação bastante importantes, que são a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. O Conselho das Índias é um órgão eminentemente político, é um órgão que faz leis, é um órgão que estabelece as medidas mais importantes para a colônia. A Casa de Contratação é um órgão de controle comercial, ele é um órgão de controle econômico. E esses dois órgãos, eles vão, o Conselho das Índias nomeia e a Casa de Contratação, ela tem um contato direto com o chamado vice-rei. Então a gente vai ter uma divisão em vice-reinados, que eu vou mostrar depois para vocês, e esse vice-rei é o responsável pela administração. O vice-rei, por sua vez, ele nomeia os governadores e os capitães gerais, né, que vão atender às exigências do vice-rei e que vão também tentar atender às exigências de uma elite local que está representada nos cabildos, né, que seriam as câmaras de vereadores aonde as elites locais se organizam e apresentam suas demandas para as lideranças locais, o governador e o capitão-geral. É uma estrutura complexa? É uma estrutura bastante complexa. Aqui nesse mapa, gente, a gente tem a América colonial, né? Então, de um lado, a gente tem 4 vice-reinos. O vice-reino de Nova Espanha. O vice-reino de Nova Espanha, gente, ele pega o que hoje é o México, mas ele também pega boa parte do que hoje são os Estados Unidos. Toda a parte ali da Califórnia, toda a parte do Texas, toda a parte do Oregon, do Novo México, enfim, tudo aquilo ali fazia parte do vice-reino da Nova Espanha. Te dá conta, meu amor, do nome das cidades ali na Califórnia? Los Angeles, São Francisco, Sacramento. São cidades fundadas pelos espanhóis, né, gente? O vice-reino de Nova Espanha foi durante muito tempo o mais importante. Ali em roxo, na América do Sul, a gente tem o vice-reino do Peru, né, que é o segundo mais importante. Nova Espanha e Peru são os vice-reinos mais importantes, e depois deles, Nova Granada, que fica ali onde é a Colômbia hoje, e o vice-reino do Prata, que pega ali onde é a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, um pedacinho da Bolívia também. As capitanias gerais, a gente tem a Capitania Geral de Cuba, que pega as ilhas do Caribe, a Capitania Geral da Guatemala, que pega ali a região da América Central, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile, né? Então, cada vice-reino acaba tendo uma capitania geral subordinada também. Meu amor, a capitania geral não é hereditária, viu? A capitania geral ela é nomeada e uma vez que termina a nomeação do seu capitão, a gente tem uma nova nomeação pelo vice-rei.
E essa é a diferença entre ela e a capitania hereditária, que é aquela que passa de pai para filho. Estabelecemos os principais pressupostos da administração colonial, da economia colonial, gente. Vamos falar um pouco sobre a estrutura social. Aqui a gente tem uma terminologia bastante específica quando a gente fala de América Espanhola. No topo dessa pirâmide social, a gente tem os chamados chapetones. Os chapetones e se a gente for traduzir, significa os chapeuzões, né, gente? Quem são eles? Eles são aqueles que vêm da metrópole para administrar a colônia. A gente está falando então de uma elite de funcionários nomeados pela metrópole, cidadãos espanhóis, né, que estão na colônia. Abaixo abaixo deles, nós temos os criochos, ou crioulos. Quem são esses crioulos, gente? Os crioulos na América Espanhola são a elite local. A gente está falando de gente muito poderosa, senhores de terra, proprietários de escravos. Né? Ah, mas tem escravo? Até tem, vou te falar isso daqui a pouco. Então a gente está falando de gente muito rica, mas é gente que nasce na América e vive na América. No andar de baixo, a gente tem os mestiços, que acabam sendo uma mistura entre a população local, indígena, e a população espanhola. Esses mestiços vão fazer serviços intermediários, muitas vezes vão ocupar cargos públicos menores, né? Eles vão fazer, e muitas vezes vão fazer a ponte entre a grande mão de obra, que são os indígenas, né, e a elite, que são os crioulos. A maior parte da população, gente, é uma população indígena. Mas a gente tem também escravidão negra na América Espanhola. Ela não é predominante como na América Portuguesa ou como no sul dos Estados Unidos, mas ela existe. Em muitos lugares a gente vai ter a presença de escravos negros e esses estão na parte de baixo da pirâmide social. Certo, meus amores? Estabelecemos então aqui um breve resumo de América Espanhola colonial. Esse resumo é importante para que a gente possa ver todo o processo de independência que vai acontecer em seguida e que a gente vai ver na próxima aula. Certo, meu amor? Quem gostou, por favor, curte, assina o canal, se inscreve para que a gente possa continuar sempre trazendo os nossos conteúdos de história para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.